Olá! Será que seu coração vai bem com todo esse frio que estamos passando? Hoje eu vou falar dos 7 problemas de saúde relacionados ao frio e queda de temperatura que podem impactar seu coração e o sistema circulatório, mesmo que você ache que está tudo certo com a sua saúde. Vou tentar tirar as dúvidas mais frequentes sobre frio e coração, o que o frio causa no coração, por que no frio dói o peito, por que os infartos aumentam no inverno e o que fazer para evitar o infarto na época mais gelada do ano. Então não perca, assista até o fim. Mas antes, já vá curtindo o vídeo, porque quanto mais as pessoas curtem o vídeo, mais o YouTube distribui para aqueles que não têm acesso a médicos ou hospitais e também compartilhe o vídeo com seus conhecidos. E me conta, você tem algum problema cardíaco? Sofre muito com frio? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva aí embaixo. Vamos lá! Você sabia que realmente a baixa temperatura pode causar alterações importantes no funcionamento do sistema cardiovascular? O que o frio pode fazer com a sua circulação e com o seu coração? A exposição ao frio causa uma contração nos vasos sanguíneos, o que chamamos de vasoconstricção. As suas artérias e veias se estreitam, reduzindo o fluxo sanguíneo e oxigênio que vai para o coração e para os tecidos. Como isso acontece? Quando está frio, os receptores dos nervos da pele estimulam o nosso sistema nervoso simpático, aumentando a liberação de adrenalina para que você não perca calor nas extremidades e manter seu corpo quente. E esse hormônio vai levar a uma vasoconstricção e outras consequências. Além disso, no inverno, em algumas partes do Brasil, pode haver falta de sol, o que pode fazer com que as pessoas se exercitem menos, e sem o sol ou escurecendo mais cedo, as pessoas tendem a ficar mais deprimidas. E há uma correlação entre depressão e doença cardíaca. E também no inverno aumenta a poluição do ar, o que prejudica os pulmões e o coração. Então eu vou pontuar aqui o que acontece com o seu corpo com o frio. Número 1, vai subir a pressão arterial. É verdade, o frio aumenta a sua pressão. Por isso que quando cai a temperatura, vemos um aumento no descontrole pressórico, as pessoas vão mais ao pronto-socorro devido à pressão alta. E tem que tratar, às vezes aumentando remédio, reduzindo sal, comendo mais frutas e verduras. As coisas que você que acompanha o nosso canal já sabe de cor. Por que aumenta a pressão? Tudo por causa da adrenalina e da vasoconstricção periférica, para evitar a perda de calor. A pressão arterial sistólica pode aumentar entre 5 e 30 milímetros de mercúrio e a pressão diastólica, a mínima, pode aumentar entre 5 e 15 milímetros de mercúrio. E veja que interessante, a pressão arterial também pode ser afetada por uma mudança repentina no clima, como uma frente fria ou uma tempestade. O corpo e vasos sanguíneos podem reagir a mudanças abruptas de umidade, pressão atmosférica, sai do nível do mar e vai para as montanhas, subindo a pressão da mesma forma com que o corpo reage ao frio. E nessas variações, a pressão arterial relacionada ao clima são mais comuns com pessoas com mais de 65 anos de idade, aumentando o risco de crise hipertensiva, derrames, infarto e dissecção de aorta. Além da pressão, o que o frio causa? Número 2, piora a insuficiência cardíaca, que é o coração fraco. O frio aumenta o trabalho do músculo cardíaco e esse aumento pode descompensar no paciente que já tem o coração fraco e dilatado. Além disso, infecções respiratórias, que são mais comuns no inverno, como gripe, resfriados, podem agravar a insuficiência cardíaca. No Brasil, fizeram um estudo com base nos dados do SUS da cidade de São Paulo e viram que entre junho e agosto houve um aumento de 30% nas internações por insuficiência cardíaca nos hospitais públicos da cidade. O frio sobrecarrega um coração que já está fraco. Terceiro, o mais clássico de todos, angina e infarto. A angina é aquela dor ou desconforto no peito. A angina estável é aquela dor no peito que acontece quando você faz esforço. E a instável é a mais grave quando a dor acontece mesmo ao repouso. Bem, no ambiente externo mais gelado vai ocorrer vasoconstricção, que reduz o diâmetro das artérias do corpo, incluindo artérias coronárias que irrigam seu coração. Vemos muitas pessoas que nunca sentiram dor ou angina ter os primeiros episódios com choque térmico, ventos gelados, ou uma saída de um lugar quente para a rua. E essa vasoconstricção associada ao aumento de pressão pode romper a placa da aterosclerose, a placa de gordura, ocasionando um ataque cardíaco, um infarto se for nas coronárias ou um AVC se for nas artérias cerebrais ou na carótida. E o frio aumenta o risco de trombose e agregação plaquetária, facilitando ainda mais um infarto. 4. Arritmias cardíacas. O frio aumenta o risco de fibrilação atrial e outras arritmias supraventriculares e mesmo ventriculares. O simples ato de mergulhar a mão
em água fria enquanto segura a respiração pode provocar arritmias cardíacas como taquicardias supraventriculares. E o frio pode aumentar a frequência cardíaca, especialmente quando você inala o ar frio, que há um ligeiro aumento da frequência cardíaca na faixa de 5 a 10 batimentos por minuto. 5. Derrame. Tanto o AVC isquêmico quanto o AVC hemorrágico aumentam no frio. Tudo que eu falei, pressão alta, arritmias cardíacas, vasoconstricção e aumento da agregação plaquetária, sobe seu risco de derrame. Tanto que no frio, aumenta o risco de derrame e infarto em 30%. E sexto, aumento de trombose venosa profunda, por causa da agregação plaquetária, piora da circulação sanguínea, a pessoa faz menos exercício e, como consequência, também aumento de embolia pulmonar. E essa conjunção de fatores faz com que no inverno aumente a mortalidade por problemas circulatórios. E o que fazer? Temos que nos proteger, e para proteger o coração do frio temos que ter bom senso. Temos que ter uma alimentação saudável, evitar fumar. E se começar a sentir uma angina, um desconforto no peito, tem que procurar um médico antes de infartar. E se você já tem doença arterial coronariana, você deve limitar sua exposição ao frio e vestir roupas mais quentes, cobrir o rosto durante o exercício. E outra coisa importante é que os pacientes cardíacos devem fazer aquecimento interno dentro de casa antes de sair para se exercitar ao ar livre. Falando em frio, vou responder uma pergunta recorrente do canal. Muita gente fala: doutor, estou sentindo muito frio, bem mais do que a média, o que pode estar acontecendo comigo? Se você sente muito frio e você é a única que está sentindo frio, sabe que pode ser sintoma de alguma doença. Por exemplo, anemia, visto que os órgãos não recebem oxigênio suficiente, causando sensação de frio. Hipotireoidismo, quando sua tireoide não funciona corretamente, produzindo menos hormônios, e como ela regula o seu metabolismo, produz menos calor, aumentando a sensação de frio, pressão muito baixa, ou você pode ter sim problemas de circulação, não vai sangue para as extremidades, causando frio nessas partes do corpo, como na doença de Renault ou na aterosclerose, diabetes, que também pode causar problemas de circulação, além disso pode lesar os nervos, piorando o frio na extremidade, ou também pode ser efeito colateral de algum remédio, como beta-bloqueador, ou devido à ansiedade, desidratação, ou você está muito magro. E se você for idoso, pode sentir mais frio por causa da perda de gordura corporal, de massa muscular, ou mesmo por desnutrição. E muitas vezes não tem nada de errado com você, é só o jeito com que o seu organismo reage ao frio. Gostou do vídeo? Aprendeu sobre frio e coração? Lembre de compartilhar para que mais pessoas tenham esse conhecimento. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar duas recomendações aqui ao lado: nossa playlist sobre hipertensão e nossa playlist sobre trombose. Meu nome é André Vamber, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever e até o próximo vídeo. Muito obrigado!